Eu sou Cláudio Ziller, CEO da Uniware. A Uniware é a empresa produtora do software Unilab. E hoje estamos com atuação em todo o território nacional e atendemos mais de 1.000 laboratórios. E hoje estamos recebendo a visita aqui de dois companheiros, parceiros. Eles são donos de um laboratório no interior do Paraná, que eu tive o prazer de visitar esses dias. Vocês não fazem ideia do capricho e da qualidade do laboratório desse casal que vai se apresentar aqui para vocês. O que demonstra que qualidade não requer você estar num grande centro. Qualidade requer você ter comprometimento e amar aquilo que você faz. Eu gostaria que eles se apresentassem. Então, Cláudio, um prazer, uma alegria estar aqui. E meu nome é Lili, sou esposa do Felipe. Felipe é o diretor técnico, nosso laboratório se chama Lab Life. Estamos em 2 vizinhos, né, no interior do Paraná, no sudoeste. E agradeço demais a visita de vocês, né, há poucos dias estiveram, foi uma honra recebê-los. Eu acho que é muito diferente a gente falar pelo WhatsApp, pelo telefone, do que aquela visita olho no olho, de conhecer a nossa estrutura, de conhecer a nossa empresa, de entender os nossos processos. Então foi um diferencial. Eu digo assim, a gente já tinha uma ótima relação com a Unilab, mas eu acho que foi um diferencial e a gente se sentiu muito mais acolhido com a visita de vocês no nosso laboratório. E de fato, o laboratório Lab Life foi sempre pensado e construído com muito carinho. E quando nós reinauguramos o laboratório, que nós passamos por uma reestruturação dele física, isso tem 2 anos e meio, né, Felipe? Nós pensamos no laboratório, mas tentando trazer no laboratório uma cara que não fosse de laboratório, mas que fosse de um ambiente completamente diferente, acolhedor, para trazer uma experiência única para o nosso paciente. Então, indiferente de onde a gente está, né, Cláudio? Nós não estamos num centro grande, nós estamos numa cidade de 50 mil habitantes, mas a gente queria trazer para a nossa comunidade, para a nossa realidade, um diferencial, né? Coisa que a gente não tem o costume de enxergar, assim, tanto e especialmente na nossa região, no interior, né? Mas somos, então, do Laboratório Lab Life de 2 vizinhos. É um prazer estar com vocês. Ótimo. E eu me chamo Felipe, sou farmacêutico bioquímico. Esse ano completo 28 anos de profissão. Massa. E já estamos aí juntos, não com o Lab Life exclusivamente, mas desde o primeiro laboratório que eu fundei, com a Uniware, junto com o Cláudio. Nos conhecemos, né, Cláudio, lá nos idos de 2000? 2005, talvez. Pouco 2004, por aí. 2005, por aí, exatamente. Outro que está na Uniware antes de mim, né? Eu estava fundando o laboratório Biotech e também procurei o Cláudio, achei o Cláudio lá, a gente teve uma empatia e começamos a lidar com o Unilab desde aquela época. E por ocorrências do destino, acabei vendendo aquele laboratório e tal, e abri um outro laboratório juntamente com a minha esposa e com meu cunhado. E caso de sucesso, né, Li? Tirei a minha esposa do direito, que é advogada, trouxe para a gestão do nosso laboratório, coloquei aquele cheiro feminino que não é de barriga de bancada, né, que foi ali e tal. E graças a Deus, o nosso laboratório, hoje estamos num laboratório muito bem visto, muito bem estruturado, muito bem encaminhado. Ainda não temos acreditação de qualidade, mas estamos quase lá. Daqui uns dias a gente vai chegar lá. Muito legal. Apesar de você não ter o título ainda, mas o que eu vi lá é de muita qualidade. Tudo com muito capricho. Né? Desde a recepção, a decoração, o uniforme de vocês, que não é esse. Não é esse. Esse aqui é um outro sobre o qual a gente ainda vai falar. Mas assim, tudo que eu vi me impactou muito, né? Porque, veja bem, eu conheço laboratórios no Brasil inteiro, né? E conheço laboratórios de grande porte, laboratórios médios, laboratórios pequenos,
E o que vocês construíram é admirável. É bonito, é cheiroso, é gostoso, é muito... Eu estava dentro daquele ambiente me sentindo confortável, né? Bom. E o que não é muito normal. Sempre a área de saúde tem assim, Exatamente. Uma frieza, né? deixa eu ir lá e ir embora logo. Né? E com vocês ali, o que vocês construíram é um ambiente que dá até prazer de ficar. Inclusive com foco nas crianças também, É né? verdade. Vocês fizeram Kids um ambiente todo especial para as crianças e tudo. Conta pra gente um pouquinho sobre esse ambiente das crianças. Então, a gente... E quando nós fomos abrir o nosso Lab Life, o primeiro software, ou o único software que nós já de cara contratamos foi o Unilab, porque nós sabíamos que iria nos acompanhar, né, nessa trajetória. O nosso Kids é um Kids diferenciado, tu viu lá, Total. né? Entendeu? A gente procurou um ambiente lúdico, temos profissionais aí que têm essa lida com a criançada, deixa a criançada à vontade. E, a despeito do que se vê por aí, a pesada pede para voltar lá, né? Eu achei muito legal o mural com as fotinhas. Tem uma câmera, né? Uma Polaroid. Sim. Fotinhas. Foi renovado, inclusive. Foi. E assim, então é uma coisa que é um acúmulo de experiências, né? Tipo, já é o meu terceiro empreendimento, somado com a visão de fora, né? A gente acha importante essa pessoa que não é da profissão. Os meus 2 sócios, uma é advogada e o outro é engenheiro civil. E eu sou farmacêutico bioquímico, então veja que situação, né? Então foi pensado com 3 cabeças distintas para a gente chegar num resultado que está dando certo. A gente está bem satisfeito com o resultado e as nossas mudanças não param de acontecer, né? Sempre com a ajuda, eu estava vendo um podcast aí com o pessoal do Neander lá e tal, que a gente não pode parar de pedalar e tem que estar sempre sendo chato. E eu acho que a gente está sendo sempre chato com a Unilab, né? No sentido de demandas, de tentar usar as ferramentas, de pedir solução, né? Com muita menos frequência até, acredito, do que muitos, mas a gente utiliza as ferramentas da Uniware, do Unilab, para tentar. Eu troco a palavra chato pela palavra exigente. É. Né? E eu acho isso fundamental, porque o cliente que me cobra, o cliente que exige da nossa empresa, ele é um cliente que me ajuda a cada vez mais melhorar o meu produto. Sim. Né? E vocês são aqueles clientes que eu gosto. Por favor, continuem sendo... Se a palavra é chato para vocês, continuem chateando, porque a sua chateação só me traz uma qualidade maior. E eu correr atrás, não parar de pedalar do meu lado, Nós também não. para que vocês atinjam o sucesso de vocês. E eu me enxergo hoje ali numa situação híbrida, né? Como eu tenho uma certa tranquilidade e segurança de ter uma gestora no laboratório que dá conta tanto do marketing, do RH, do financeiro, essa preocupação... Eu continuo tendo a oportunidade de estar circulando e transitando dentro da área técnica, de estar colhendo material. As minhas coletas domiciliares eu faço 100%. Então o pessoal fala assim, nossa, mas você vai fazer coleta domiciliar? Eu digo, eu vou. É aquela questão da humanização, né? Eu gosto de fazer, eu vou fazer as minhas coletas. E ao mesmo tempo de estar me envolvendo com políticas profissionais, né? Com políticas de Conselho Municipal de Saúde, com política de associação de laboratório, com política de... A gente está tentando se posicionar para tentar melhorar o nosso ambiente de trabalho. Mas estou sentindo também que está chegando no momento de eu me afastar um pouquinho mais e chegar um pouco mais para o lado da Lili, né, Lili? Na hora da gestão ali mesmo. A gente observa que o momento é esse, como a gente conversa e enxerga, né, com as novidades que o Unilab está trazendo para nós também, que a gente vai ter que aprender a utilizar e lançar mão disso daí. E nós temos as visões completamente diferentes, né? Felipe, técnico, farmacêutico, bioquímico. Eu não. Então, eu acho que a gente se complementa, né? Às vezes, algumas decisões, assim, que eu até tô indo por algum caminho e que eu acho que tem um sentido, tem uma coerência, mas eu busco falar com a área técnica, falar com ele, que me dá um suporte em algumas coisas que eu preciso. Então, assim, a gente se complementa nesse sentido, né? E o meu irmão, engenheiro civil, é o cara dos números, é o cara das planilhas, é o cara, assim... Então, a gente é um pouquinho dos 3, né? Que massa. E foi assim que a gente construiu o Lab Life, foi assim que a gente vai fazer esse ano aí 11 anos, né? Laboratório jovem, né? Um laboratório jovem.
Eu acho que o laboratório mais jovem do nosso município. Mas, assim, acho que a nossa história teve um boom nos últimos anos de crescimento, justamente por ter trazido uma identidade, uma cara que a gente queria fugir da cara do ambiente de saúde, em primeiro lugar, agregando o atendimento, e aí fazendo humanizado. Falando do Kids ainda, que o Cláudio comentou, logo que nós inauguramos o laboratório num espaço novo, um dia uma das nossas clientes me mandou um vídeo do bebezinho dela, menininho de uns 2 aninhos, né? E ela me mandou um vídeo e ele chorava. Ela dizia, meu Deus, mas o que você quer, Miguel? Ele chorava porque ele queria voltar no GIT. Ela falou, ele pode isso? Ele tá chorando porque ele quer voltar lá no GIT. Porque é lá que ele queria ficar. Porque depois que ele fez o exame, ele tava lá e ele não queria ir embora. Isso foi uma coisa que, de certa forma, foi, assim, engraçado, mas me deu uma leitura de que a gente tava no caminho certo, né? Porque, poxa, é uma coisa tão difícil você trazer uma criança para um laboratório, para colher sangue. E aí você tem um feedback que aquela criança chorava porque queria voltar lá. Então, são essas nuances que levaram a gente a ter um crescimento, a ter uma identidade, assim, que a gente vê esse feedback dos nossos pacientes, né? Foi uma construção em conjunto. Não foi minha, não foi do Felipe, não foi do meu irmão, mas foi um conjunto, né? Conjunto, né? Vocês tiveram uma oportunidade agora que vocês foram nos visitar em Londrina. Fomos. Né? E, de modo geral, os clientes não conhecem a Uniware. Né? A Uniware estrutura. Né? Eu queria pedir a vocês assim, que vocês dessem um feedback, não só para nós aqui agora, né? Mas para os clientes, o que vocês viram da estrutura da Uniware? A Uniware era o que vocês pensavam? Foi, assim, mais, menos? Qual foi o impacto de conhecer o nosso ambiente de trabalho? Cláudio, olha, eu recomendaria, eu acho assim, vocês têm um número muito expressivo de clientes, mas eu recomendaria essa visita para os clientes, porque assim, ó, é muito diferente a gente ir lá, olhar no olho, ver a equipe de vocês trabalhando. E, assim, infinitas ferramentas que nós não sabíamos que a Unilab oferecia, né? E aí, fechamos quando vocês nos visitaram e estamos com 1000 ideias, né? Que nós estamos amarrando e que nós estamos trazendo inovações para o laboratório, melhorando. Então, definitivamente, assim, não tem como a gente dizer como foi a nossa visita sem sair de lá, assim, com uma gama de pensamentos. Estávamos eu, o Felipe, nosso gestor de qualidade, com uma lista de anotações, porque a gente já não... Se não anotar, a gente já não lembra, a gente não sabe mais. E foi realmente para nós um divisor, assim, no nosso relacionamento. A gente tem certeza que tudo aquilo que a gente prospectou lá na nossa conversa e depois em 2 vizinhos dentro do laboratório com a visita de vocês, vai sair do papel e vai melhorando ainda mais a nossa característica de estar querendo sempre buscar o melhor e trazer as experiências. Meu irmão fala assim, o paciente vem para o laboratório para fazer exame? Não. Ele vem para fazer o exame, mas ele vem para ter uma experiência dentro do nosso laboratório. É um conjunto de coisas, né? Não é mais só você pensar no bom atendimento lá na frente e que o teu coletador seja bom e que não tenha uma... Não. É um conjunto de coisas que traz uma experiência, né? Então, eu recomendo que façam a visita, que conheçam o Unilab de perto, com outros olhos, né? Assim, já era bom nosso relacionamento, mas definitivamente a gente abriu a nossa cabeça depois dessa visita. A gente vê que toda aquela organização, essa rastreabilidade dos processos de atendimento são tão necessárias quanto nos processos do laboratório, pela complexidade de todos os processos de vocês, né? Então, todos os setores muito bem definidos, cheio de gente, né? Bastante. Cheio de computador lá e tal, o pessoal trabalhando forte. Foi uma surpresa positiva. Eu não esperava menos. Eu sabia que era uma empresa do jeito que é, né? Uma empresa bem organizada
e bem administrada, né? Então como eu digo assim, eu às vezes a gente fica meio bardoso, no sentido assim, pá, não vou chamar a galera no chat lá, pô, né? Mas a gente indo lá, a gente entende a necessidade de se ter os registros, de se ter os tickets, né? Enfim, então a gente pensa, como profissionais mais antigos e tal, a gente fica meio preguiçoso, né? Esperar de responder, de saber tudo mais e tal. Mas a gente percebe essa necessidade de que seja dessa forma, em função de toda... O volume, né? A informação é muito E grande. para que a informação não se perca. Exatamente. A gente precisa ter os registros. Na era da informação, dos dados, né? Então tem que... E isso vai enriquecendo a gente vai entendendo, né? E ainda mais eu falo por mim, né? Eu tenho uma dificuldade em falar de tecnologia. Uhum. Para mim ainda, essa geração nova, essa gurizada, pô, é assim. Para você falar em melhoria de processos e tecnologia, eu tenho uma dificuldade. Então, chegar lá e... Garotada. Eu sou velha, gente, mas 40 anos para uma molecada 18, 20, dá uma diferença muito grande. Então, eu tenho essa dificuldade. Quando a gente foi lá na Uniware, ver, olhar com os próprios olhos, conversar... Atley, Cláudio, vocês apresentaram pra gente um monte de coisa que a gente não sabia. E que eu não ia imaginar de perguntar. E na nossa rotina não ia ter tempo, não ia sobrar para você pensar nisso, né? Algumas coisas já estão funcionando depois da nossa visita, outras estão num andamento, num processo. E não dá para parar, né? Não dá para parar. A coisa é mais rápida do que a gente... Pedalar. Não, e essa importância da gente sair da casinha, olhar de fora, trocar visitas, né? Visitar outros laboratórios. Vai visitar Isso. um cliente nosso, né? Exatamente. É muito legal. E você viu que coisa engraçada. A gente foi visitar um laboratório lá que ele usava algumas ferramentas que nós não usávamos e nós usávamos algumas ferramentas que eles não. Então teve aquela complementação. Esse tipo de situação é muito importante, né? A gente tem o costume de sair, viajar e visitar os laboratórios, né? Mas intimamente não. Sim. Entrar ali, como era um cliente nosso também, Sim. e aqui queria até agradecer o Dr. Novaes, é um parceiro, um amigo também, que a gente construiu nessa relação. O Dr. Novaes abriu as portas, vocês foram dentro de área técnica. Lucas, né? O Lucas, o filho do Dr. Novaes. Então, assim, vocês passaram por todo passeio ali dentro do laboratório. Foi um dia especial para a gente. Né? Eu acho bem que legal. 3 empresas muito construtivo. envolvidas, foi um dia muito legal. Vocês estão com uma camiseta da ALAC, que é o Laboratórios Associados. A gente tem visto um movimento muito forte de associações no mercado já tem alguns anos, né? Sim. De grupos se reunindo para melhorar o poder de barganha, negociações, né? Se juntar para trocar, fazer benchmark. E a gente enxerga isso com bons olhos, né? A gente sozinho, mais difícil. Quando você se junta, quando você troca, você entende que às vezes os problemas são comuns e que às vezes não. Às vezes eu tô com um problema aqui e que tem solução. E que tem outros colegas que estão resolvendo. E aí essa troca que tem acontecido por meio das associações, né, ele remete a uma busca por fortalecimento do setor como um todo. Que a gente enxerga que é muito necessária para que o setor possa brigar pelas necessidades dele e pelo seu espaço nesse sistema, né, de saúde que está cada vez mais pressionado em relação de custos e tudo mais. Conta um pouquinho para a gente da associação de vocês e quais são as vantagens de estar dentro de uma associação, né? O setor, como todo mundo sabe, e está sendo muito discutido hoje, aí, inclusive no nosso congresso aí no SEBAC, ele está passando por uma dificuldade geral, né? Está passando por um serviço essencial e invisível. Mais ou menos essa a leitura que se tem hoje do setor de análises clínicas. Tem um serviço de extrema importância e que não está sendo valorizado, que está sendo atropelado, né? E essas dores são comuns, né? A gente começa a enxergar que o pessoal não paga direito, a briga de preço é muito maléfica, né?
complicado. Enfim, a gente achou que não tinha outra forma a não ser a gente trocar a figurinha no que diz respeito à nossa região, né, e tentar melhorar algumas situações. No nosso caso específico da LAC, quero mandar um abraço para todo o nosso time da LAC lá, que, né, o presidente Lucas, toda aquela galera que veio para o SEBAC aí, a gente tá aí a gente recebeu visita de muitas outras associações ali, passou o dia conversando e trocando figurinha, trocando informação. Especificamente no nosso caso da LAC, a gente teve um insight lá com uma colega que a gente não tinha mais condições de trabalhar com tabela SUS, e nós moramos numa situação, numa região onde 70% da demanda vem do público, vem do SUS, e se a gente continuasse daquele jeito, estaríamos fadados a fechar as portas, né? Falando de uma maneira bem direta, né? Então, juntamos um grupo no WhatsApp, digo, gente, seguinte, puxei todos os CNPJs que prestavam serviço para o Consórcio Intermunicipal de Saúde, joguei todo mundo dentro de um grupo do WhatsApp, digo, contextualizei, vamos fazer o seguinte, como é que a gente... Tem duas opções, ou a gente continua trabalhando e vai morrer na praia, ou a gente para e chama atenção. Porque a partir do momento que a gente parar, os caras vão dizer, parou, e agora, né? E, para nossa surpresa, a gente teve adesão de 90% dos laboratórios. Que massa. Entendeu? Teve lá um 10% dos laboratórios que continuaram trabalhando, que ficaram com medo, enfim, tudo bem, né? Cada um faz parte. E a gente pressionou, e daqui a pouco brotou lá, depois de 1 ano e pouco de correria, né, Lê? Foram 9 meses de reuniões... E efetivamente para sair a tabela, mas conseguimos um incremento na tabela no nosso consórcio, nossa regional, mas assim que foi muito valioso, né? Foi em inúmeros momentos assim a gente, poxa, será que vamos conseguir, sabe? Não foi fácil, mas a gente teve que mostrar que o nosso serviço de análises clínicas era essencial e é essencial. Vocês teriam conseguido isso se fosse só o seu laboratório pleiteando? Jamais, né? Jamais, né? Então, a força da associação. Foi. Então a gente chegou num ponto lá que a gente provocou o Ministério Público para sugerir que a contratualização fosse via consórcio e que para que a gente sensibilizasse o consórcio e as prefeituras, corremos atrás da associação dos prefeitos, e foi trabalhoso. Mas tivemos êxito, né? O consórcio contratou lá ou montou uma câmara de negociação e reviu tabela e segmentou tabela, um pedaço da tabela teve um tipo de reajuste, o outro teve um reajuste diferente, enfim, no cômputo final foi bem legal para os laboratórios. E, inclusive, temos relatos de vários colegas nos ligando, agradecendo que, meu Deus, vocês nos salvaram, a gente ia morrer. É isso aí. Entende? Então o pessoal ficou bem legal. É o ideal? Não. Não, ainda tem muito para batalhar, né? Tem muita coisa para correr atrás. Mas assim, falando de uma tabela SUS de 1994, salvo engano. 94. E nós conseguimos isso em 2023, então quase 30 anos, né? A gente imagina que foi um grande feito, porque se falando de Brasil e de tabela SUS, que Brasil todo praticamente, a gente conseguiu uma evolução no sudoeste do Paraná, na nossa micro-região, que foi uma grande vitória, né? Foi aí que surgiu a LAC. Isso. Foi dentro de uma... Voltando, né? Falar da história da LAC. Dessa dor, desse trabalho em grupo, que aí pensamos, poxa, a gente pode mais. Junto sai, né? Junto acontece. Tem tanta coisa que a gente pode melhorar. E aí nasceu a LAC. E no final das contas, assim, como demorou para esse período, a gente foi se aproximando dos colegas, fomos nos visitando, e a gente acabou, como é normal também, né? Teve um grupo que puxou a frente, aquele grupo puxou a frente, veio, e também tiveram algumas diferenças, alguns desgastes, que é normal também, quando você tem várias pessoas trabalhando junto e pensando. E nesse momento, a gente se juntou assim, viu, mas se tá dando certo, por que não
agrupar, né? Fazer de fato uma associação, uma coisa que não tem muito. Hoje parece que são 8 no Brasil. Então, quer dizer, ainda é pouco, né? 8 ou 9, enfim, não sei. Sim. Nós temos clientes, né? Por exemplo, do pessoal da AMAC, no Mato Grosso, né? Em que alguns clientes já tiveram até aqui conosco, clientes do Unilab e que são membros da AMAC. Então. Tem o pessoal lá do Ceará, da ALAP, né, do Dr. Marcelo, presidente, não é isso? Então, são grupos que a gente tem visto que têm fortalecido os laboratórios. Né? Exatamente. E a própria Uniware e também o Acredite-se, a gente tem feito parcerias com essas associações. Inclusive, queria convidar todos os membros da ALAC, que eu nem sei quem são, mas a Uniware está de portas abertas para vocês, para a gente fazer um trabalho junto com a associação para ajudá-los nesse processo. Inclusive com o Acredite-se, né? Com Acredite-se e com o Unilab. Então, daí foi aquela formatação, né? Formatação, a gente contou com a Cassispar lá, que é a Confederação das Associações Comerciais, para nos ajudar a formatar. Pessoal da AMAC, muito obrigado. Pessoal da AMAC, que nos forneceu ali a matéria-prima para confecção de estatuto e regimento e tudo mais, né? Enfim, formalizamos, vai fazer um ano em setembro de formalização, de assembleia de pontapé inicial. Aí o que aconteceu? Negociação com o laboratório de apoio, logística própria, que vai começar agora em 1º de julho, um planejamento para curso de formação de técnicos de laboratório voltado à coleta e transporte de material biológico. Geração de mão de obra, que é uma necessidade grande de todos os empresários. Eles estão trabalhando uma grande dificuldade. Isso foi assim, ó, a gente pensou assim, o que é um problema? A gente assistiu no podcast aqui. Qual é o problema? Equipe. Foi a primeira coisa que o pessoal comentou, né? E daí a gente pensou, não é exclusividade dessa pessoa que comentou. Todo mundo tem problema com a equipe. E passa por toda essa situação de mão de obra. Qual o outro problema que a gente enxerga lá no laboratório? No nosso caso, que atende UPA, hospital, coleta de serviços de urgência e emergência que não são realizadas pelo laboratório. Pessoas que são de fora do ramo, que não conhecem, que são potenciais colaboradores. Então a gente está formatando, ainda não está pronto esse projeto, vamos passar para vocês aí depois, quando estiver pronto, dentro dos municípios que o ALAC tem associado, em parceria com a Associação Comercial do município, em parceria com o SBAC, que vamos formalizar aí nesse congresso, e com a ALAC, a gente vai fazer, e estamos procurando um patrocinador de material biológico também, e de material de coleta para estar patrocinando e estando junto no projeto, enfim. Já tivemos algumas conversas, né? E a gente vai formatar esse curso, vamos cobrar pelo curso, vamos emitir certificado, né? Que também isso é renda para a LAC também, porque precisa de dinheiro para... Não sei como é que pode, precisa de dinheiro para tudo nessa vida. Isso é... Mas foi intuito, né? É para ser feliz. Não, isso não. Isso é tranquilo. Então a gente pensa nisso, em montar um banco de dados de possíveis profissionais disponíveis no mercado, qualificar a mão de obra na ponta lá de uma UPA, porque nós temos vários colegas donos do laboratório que atendem UPA e que sofrem com aquela questão do pessoal colher na UPA e mandar para o laboratório. E a gente não ter essa qualificação e também promover a LAC e ter essa melhoria dos serviços internos, enfim, e daí são mais outros benefícios que a gente está tentando implantar, né? Compra em conjunto, né? O que a gente percebe, assim, é que cada vez mais, né, a gente está entendendo que estamos todos no mesmo barco. Sim. A pandemia trouxe muito isso pra gente, né? A nossa interdependência, a nossa necessidade do outro, de conversar, de bater papo, de fazer isso que a gente está fazendo agora. Experiência. A necessidade das empresas entenderem que nós estamos num ambiente, existem concorrências dentro de um mesmo setor, mas também há um espaço para sinergia, para melhorar e para benefícios que complementam e ajudam não só as próprias empresas, mas como os próprios clientes.
né, o ecossistema como um todo. Se a gente pegar o exemplo da própria Uniware, né, alguns anos atrás, a mesma coisa aconteceu. Nós montamos a Liz Brasil, junto, né, com as outras empresas de software. Fala um pouquinho da Liz Brasil também, A Cláudio. Liz Brasil é uma associação dos principais desenvolvedores de softwares para laboratório. Nesse momento estou vice-presidente dessa associação. Nessa associação nós temos reuniões assim, nós somos concorrentes, né? Mas conseguimos construir um espaço onde a gente consegue discutir os nossos problemas em comum e já conseguimos coisas assim, ó, de participação junto à Anvisa para opinar sobre determinados pontos da RDC, por exemplo, que a gente via que seria inviável para os laboratórios. Então, de certa forma, a gente não se preocupa apenas com a questão tecnologia. A gente tem se preocupado muito em como nós podemos, como empresas que prestam serviço aos laboratórios, como que nós podemos auxiliar os laboratórios dentro de decisões que são tomadas, às vezes, em Brasília, num escritório, e que a gente precisa estar ali opinando, né? E hoje nós já temos um espaço em que a Liz Brasil já é ouvida dentro da Anvisa, dentro de outros órgãos. Nós somos consultados, às vezes, por outras associações parceiras e amigas, né? Como, por exemplo, a própria Abramed, a SBAC. Nós estamos criando um espaço de diálogo para discutir questões relativas à TI, né, e tecnologia voltada para laboratórios. É um ambiente assim, que tem sido extremamente produtivo com empresas que são concorrentes no mercado. Importantíssimo. Né? Aquela questão, concorrente não é inimigo, né? Exatamente. Concorrente, cada um tem seu preço, cada um tem seus produtos, seus diferenciais, e pronto, né? Então é bem nessa linha. Parabéns, Cláudio, pela essa Liz Brasil também. É o caminho. Hoje a gente recebeu um colega de Santa Catarina, né? Preocupado e querendo saber e falando que vai ter que fazer algum movimento lá na região dele também, então... Porque eles chegaram para tentar conversar e negociar com o prefeito lá de Criciúma, e o prefeito muito experiente, muito bom de conversa, chamou, recebeu, mas para encerrar a conversa com o pessoal, ele assim, tudo bem, mas quem é que está representando vocês? Né? Exatamente. Né? Entendeu? Então, ó, nós temos a ALAC que nos representa hoje, né? Sim. Então, aqui, em nome da Associação dos Laboratórios lá do Sudoeste. Que foi a pergunta que eu te fiz, né? Se vai você sozinho, você não tem Não poder tem. nenhum. Não. Exatamente. E é a mesma coisa, se a Uniware for bater lá na porta da Anvisa, não vai acontecer nada. Mas na hora que chega uma associação, que hoje representa, as empresas que estão ali, representam mais de 60% dos exames de laboratório que são processados no Brasil. Gente, tem que ouvir a gente. Tem que ouvir. Tem Tem que ouvir. Pelo amor de Deus, você não vai tomar uma decisão sobre como vai ser um laudo, qual vai ser o formato até de uma guia médica para solicitar exame sem passar pela gente. Isso é fundamental. Eu me lembro no período da introdução do TIS, né, em que a guia médica vinha com 5 exames, mas a eletrônica que eu tinha que passar para os órgãos operadora? E operadoras tinham 4. Só cabia 4. Só cabia 4. Falei, gente, o que é para fazer com o 5º? Então eu tive que alertar os meus clientes, olha, só aceitem guias com 4 exames, porque o 5º não entra no arquivo, né? Então assim, decisões às vezes inadequadas, né? E que precisa de um acompanhamento de quem vive a tecnologia no dia a dia. Exatamente. É isso. E para fechar, eu queria só reforçar a importância desses relacionamentos, não só, né, por meio de associações, mas eu digo relacionamentos como um todo. Por exemplo, de nós, fornecedores, com os nossos clientes. Sim. E dos clientes com os fornecedores. Porque, no final das contas, o nosso relacionamento não é de CNPJ para CNPJ. Não existe. Um CNPJ ele não existe sem pessoas. É de pessoa para pessoa. Então, a gente está se relacionando com vocês estão se relacionando com os clientes de vocês. E quanto mais a gente fortalecer esses relacionamentos,
eu acho que melhora para todo mundo. Então, fica aqui, né, essa mensagem do associativismo numa visão mais ampla, que a gente se associe com os nossos parceiros. Tenham parceiros fortes, parceiros que caminhem com a gente, assim como a gente está caminhando há quase 30 anos, não é? Começou lá atrás com o Cláudio. Cara, isso é muito prazeroso. Relações fortes e duradouras. É o que eu acho que faz a gente, né, ganhar escala e fortalecer cada vez mais as nossas empresas. Então, a gente é muito grato por vocês estarem aqui. Imagina, né? nós aqui. Nós que agradecemos. Bom. Vestimos a camisa Lab Life em parceria com a Unilab sempre. Eu acho que acomodar-se é mais confortável, né? Você ficar... Mas não é isso que a gente quer. Se a gente quer crescer, se a gente quer trazer o melhor, se a gente quer trazer a experiência diferente do cliente, se a gente quer fazer a diferença, é buscando os parceiros, é correndo atrás, mesmo que às vezes isso doa um pouquinho, isso, né? Traz aquela inquietação, traz aquela... Faz parte, mas trazer isso e apresentar isso para a equipe da gente lá no laboratório, porque não adianta a gente, quanto dono do laboratório, pensar dessa forma se tu não apresentar e fazer com que o teu time também queira esse crescimento, né? E isso também é uma dificuldade. Às vezes você tem o teu colaborador com perfil um pouquinho mais acomodado, um pouquinho... Até aqui, ok, mas tu tem que instigar, e tu tem que trazer, tu tem que mostrar que você tá vestindo a camisa de uma empresa, você faz parte de uma empresa que quer crescer, que quer trazer, né? Então, isso também é um desafio para nós, enquanto proprietários de laboratório, mas estamos conseguindo, né? Estamos correndo atrás. E agradecer. Já conseguiu. Obrigada, Cláudio. Parabéns, Obrigada. Parabéns mesmo. E obrigado pela parceria, pelo respeito com que a gente sempre tratou um ao outro, né? E, sobretudo, pela amizade que está cada vez se fortalecendo mais. Verdade. Aí, Cláudio. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Continue com a gente. Estamos juntos. Até mais.